Minuto Jurídico, na Band News FM. O tema do nosso Minuto Jurídico é a reforma tributária e os impactos dela às famílias brasileiras no inventário, doação, projetos de governança familiar, como as holdings, por exemplo. Nosso advogado especialista no tema, Dr. Fábio Fernandes Lunardi, é quem nos traz algumas considerações. Dr. Fábio, estamos falando aqui dos impostos. A gente já viu que o ITCMD, também conhecido como Imposto da Morte, é o imposto que mais onera as famílias quando se trata de inventário e doações. Na reforma tributária, ele vai ter alterações? O ITCMD, Ana, é um imposto estadual, com alíquota máxima no Brasil de 8% atualmente. Esse imposto incide em todos os inventários, doações de bens, móveis ou imóveis no Brasil. Importante frisar que não incide apenas na morte, Ana, mas também em vida, quando há doação de qualquer bem, seja imóvel, dinheiro, cotas sociais de uma empresa e outros bens. A base de cálculo do ITCMD, em regra geral, é o valor venal do bem doado ou transmitido pela morte, seu valor de mercado, Ana. No Paraná, a alíquota do ITCMD é de 4%. No Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraíba e outros estados do Brasil, a alíquota é de até 8%. Já no Amazonas, a alíquota é de 2% apenas. É o que nós chamamos de paraíso fiscal brasileiro, Ana. Na morte, a competência para exigir o ITCMD sobre os bens imóveis será do estado onde o imóvel estiver localizado. O falecido, por exemplo, tinha domicílio fiscal aqui no Paraná, onde se processou inclusive seu inventário, mas tinha imóveis no Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, como também aplicações financeiras. Na sua morte, Ana, os herdeiros pagarão ITCMD com alíquota de 8% sobre o imóvel do Rio de Janeiro, 7% sobre o imóvel de Santa Catarina e 4% pelo imóvel aqui do Paraná, como também sobre as aplicações financeiras, tendo como base de cálculo em regra o valor de mercado de cada imóvel. No mesmo caso, Ana, caso o falecido, antes de sua morte, tivesse se planejado, criado uma estrutura patrimonial de governança, como uma holding familiar e patrimonial, por exemplo, aqui no Paraná, a base de cálculo do ITCMD seria de 4% sobre todos os imóveis, uma vez que ao integralizá-lo ao patrimônio de uma holding, transformou-se o patrimônio de imóvel para móvel, no caso, cotas sociais. A competência, sim, tributária, será no local do domicílio fiscal do falecido, no caso apresentado aqui no Paraná, com alíquota de 4%. Se o domicílio fiscal dessa mesma pessoa, Ana, fosse lá no Amazonas, a alíquota seria de apenas 2%. Portanto, é extremamente vantajoso a organização patrimonial e sucessória indevida, principalmente pela iminência da reforma tributária, Ana, que poderá mudar drasticamente esse cenário. Digo isso porque na reforma tributária há previsão de que o ITCMD tem alíquota obrigatoriamente progressiva em todos os estados do Brasil, ou seja, enquanto maior o valor dos bens ou da herança, maior será a alíquota do imposto. E mais, Ana, a alíquota máxima permitida pela lei complementar hoje no Brasil é de 8%, já praticada por diversos estados, como vimos. Na reforma tributária, há expectativa de que essa alíquota possa ser elevada até 16% ou 25%. Inclusive, existem projetos de lei já em trâmite no Congresso que prevêem essa majoração. Nesse sentido, planejamento e a governança familiar para as famílias que detêm patrimônio e deixarão herança, Ana, deve ser pensado com celeridade, pois ainda poderão desfrutar da alíquota de 2% ou 4%, dependendo do projeto e do conforto pretendido. Tem que se organizar, né, doutor? E quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode encontrar o senhor na internet? Sim, Ana. Lá no Instagram, no Facebook ou no meu canal do YouTube, há uma vasta informação sobre governança familiar, sobre holdings, trusts, estruturas internacionais e também sobre tributação, tanto do ITCMD como do ITBI. Basta digitar Fábio Fernandes Lunardi e você encontrará as informações que necessita.